5 erros que você comete numa entrevista de emprego para enfermeiro ou para técnico. E é nessa videoaula que eu vou te mostrar quais são esses 5 erros e, claro, soluções para você nunca mais cometer. Diretor, pode soltar a vinheta? Sejam bem-vindos ao canal Enfermagem Protagonista, meu nome é Rafael Albuquerque, o Prof. Rafa, estamos em mais uma videoaula aqui no nosso canal. Bom, eu vou falar para você dos 5 erros que você comete numa entrevista de emprego para enfermeiro ou para técnico em enfermagem. Mas antes de eu passar para esses 5 erros aí que eu não quero mais que você cometa, não esquece de curtir essa videoaula, você só aperta aí no curtir e essa aula chega para mais pessoas da enfermagem, esse é o grande propósito aqui do nosso canal. Não esquece também de de te inscrever no nosso canal, te inscreve no nosso canal, é totalmente gratuito, você aperta aí no botão de inscrever-se e já está inscrito, sem burocracia e sem gastar R$1, tudo totalmente gratuito para você. E meu último pedido, antes de eu começar com esses 5 erros, para que você compartilhe essa aula com o teu colega do trabalho, lá da enfermagem, para o teu colega da faculdade, ou teu colega até mesmo do teu curso técnico, se você é estudante. Bom, sem mais delongas agora, vamos falar sobre os 5 erros que você comete, que eu também já cometi nas entrevistas de emprego na enfermagem. Bora lá. O primeiro erro que eu vou falar para vocês é sobre a falta de conhecimento do local. É exatamente isso que você escutou. Infelizmente, muitos candidatos vão para uma entrevista sem sequer olhar o site da instituição. Não sabe qual é a missão da instituição, quais são os valores daquela empresa. A pessoa não sabe, inclusive, nem quais são os setores e áreas que tem disponíveis. Já pensou? Então essa é a grande solução para que você não tenha mais esse erro. Leia sobre a instituição, pesquise sobre insights, o que trata aquela instituição, quais são os valores daquela empresa, qual é a missão da empresa, quais são e quantos colaboradores tem, porque essas informações vão te ajudar na hora da entrevista, inclusive vai agregar mais valor para você como um candidato que está lá, em ascensão, querendo aquela oportunidade de emprego. O segundo grande erro que você comete, infelizmente, nas entrevistas é não saber falar sobre si mesmo. Infelizmente, nós da enfermagem, vamos lá, vamos falar a real, nós não sabemos nos vender. E uma das perguntas mais difíceis que nos atrapalham, inclusive, é quando a pessoa fala assim: por favor, fale sobre você. E aí você fica mal, você fica lá e começa a ficar estagnada, paralisada, porque você não sabe falar sobre você. E infelizmente, nós da enfermagem não sabemos nos vender. A gente não consegue falar isso, a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso no curso técnico. Mas aqui eu vou trazer a solução para você. Antes de você ir para uma entrevista, treine uma pequena e breve apresentação de você de 1 a 2 minutos na frente do espelho. Faça isso, fale seu nome, fale as suas experiências, fale a sua formação e principalmente não esqueça de falar qual é o seu propósito de você estar ali se candidatando para aquela específica vaga. Porque muitas vezes o que acontece? Quando ele pergunta sobre você, ele não quer somente saber o que você fez já, ou qual é a sua formação, mas ele quer também saber qual é o seu propósito de estar sentado naquela cadeira de frente com o entrevistador. O terceiro grande erro que você comete, que eu também já cometi, infelizmente, é o comportamento não profissional. O que acontece? Vamos lá citar alguns exemplos de um comportamento não profissional. Chegar atrasado. Se a entrevista está marcada às 15 horas, você tem que chegar no mínimo com 15 minutos de antecedência. Não é às 15 horas para que você chegue lá. Quando você chega atrasado para uma entrevista de emprego, você já está demonstrando um desinteresse por aquela vaga. Você já está demonstrando desrespeito com as pessoas que trabalham naquela instituição. Então, um comportamento, por exemplo, não profissional é chegar atrasado. Um outro comportamento não profissional é não falar um vocabulário adequado e com muitas gírias.
Você pode até falar no seu dia a dia, no seu cotidiano gírias, tá tudo bem, tá tudo certo, inclusive eu falo com os meus amigos, tá tudo bem. Mas numa entrevista de emprego não cabe, não é lugar de você falar uma linguagem informal, né, uma linguagem com muitas gírias. Tente também absorver isso e saber que não pode. E também um outro comportamento que acontece, né, que é não profissional, você não se vestir de maneira adequada. Principalmente as mulheres, por exemplo. Não dá para ir de saia numa entrevista, não dá para ir com decote numa entrevista. Ai, mas o que é isso? É machismo. Não, não é machismo. É simplesmente um comportamento que nós temos que ter dependendo do ambiente onde a gente está. Então as soluções que eu trago para aqui esses erros, para que você consiga absorver o que eu falei para vocês e entender que isso são comportamentos não adequados e obviamente são erros que você comete ou que você pode cometer numa entrevista. Então muita atenção com as vestimentas, com a sua comunicação, com o horário que você chega lá na entrevista. O quarto e grande erro é o foco apenas no salário. Eu sei, é óbvio que é muito importante nós querermos lá saber, né, quanto a gente vai ganhar por aquilo, né, quanto eles vão pagar, né, por nossa futura vaga. Obviamente que é muito importante, mas você não pode levar uma conversa em que esteja dando muito interesse somente para o salário, somente em quanto vai ganhar naquela futura vaga. Você tem que também se colocar à disposição que, além de você servir naquela empresa, além de você servir naquele hospital, você, claro, acha importante e justo um bom salário, só que você está alinhada com o propósito da instituição e quer, né, obviamente, elevar os resultados da empresa. É sobre isso que você tem que pensar. De novo, o salário, ele é muito importante, obviamente, que nos dá nosso sustento, o sustento da nossa família, mas não foque a sua conversa dando muita importância e alvo principal ao salário, porque isso pode jogar para uma conversa em que você está mais interessada no dinheiro do que realmente trazer resultados para aquela empresa. E o nosso quinto e último erro que você comete, que eu já cometi também numa entrevista de emprego, e antes de eu falar do quinto e último erro, olha só, eu vou convidar você a curtir essa videoaula. Se você ainda não curtiu, aperta no like para chegar para mais pessoas, te inscrever no nosso canal, te inscreve, é conteúdo toda semana, videoaula ao vivo, sempre na segunda-feira, videoaula nova, quarta e sábado, não, é impossível você não aprender, então te inscreve aí, não perde tempo. E também compartilha, se você gostou até aqui, compartilha já com o teu colega da profissão da enfermagem, compartilha com o teu colega lá da sala de aula, do curso técnico ou da graduação. Muito bem, protagonistas, vamos agora ao quinto e último erro que você e que eu também já cometi numa entrevista de emprego, que é não saber responder às perguntas técnicas. É falta de conhecimento técnico. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece. E vai chegar um momento em que pode ser que mesmo numa entrevista que não tem nada prática, a pessoa te pergunte sobre algum conhecimento técnico. Talvez, vamos lá, um protocolo de emergência, um protocolo de atendimento ao infarto, de atendimento a um acidente vascular encefálico, talvez sobre punção venosa, sobre a administração de medicamentos, eu não sei. Mas muitos entrevistadores fazem perguntas técnicas, principalmente quando é a entrevista com um coordenador ou um gestor do setor, do seu futuro setor que você vai trabalhar ou que está se candidatando àquela vaga. Então, preste bem atenção nisso. Se você não tem conhecimento técnico suficiente, calma lá, você não vai saber tudo, não tem como dominar tudo, isso acontece, mas você precisa saber o quê? Entender sobre o que aquela instituição trata, se é um hospital específico de cardiologia, um hospital específico cirúrgico, pediátrico, eu não sei. Ah, um hospital geral. Então você vai ter que dar, né, uma englobada geral nos assuntos principais, como por exemplo, eletrocardiograma, AVC, né, o acidente vascular encefálico, o acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, por exemplo, punção venosa, administração de medicamentos, feridas, curativos, são alguns dos conceitos aí vamos dizer assim, dos assuntos, conteúdos técnicos que você precisa dominar para se dar bem. E claro, nem estou falando aqui de uma prova prática, né, ou de uma entrevista que tenha algo prático lá. Aí, obviamente, muito mais você vai precisar de uma bagagem de conhecimento técnico. Então, invista em você, invista em cursos, invista em treinamentos para que você, consequentemente, tenha conhecimento técnico.
Protagonistas queridos e queridas, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido com 5 maiores erros que você comete numa entrevista de emprego. Se você quer se aprofundar mais e principalmente conhecimentos técnicos e habilidades também que precisam necessárias de entrevista de emprego, de formação de currículo, por exemplo, eu convido você a conhecer a Comunidade Protagonista. A Comunidade Protagonista é a maior comunidade para a enfermagem do Brasil e é lá que você encontra conhecimentos técnicos e habilidades profissionais necessárias para que você conquiste uma vaga de emprego, por exemplo. Eu vou deixar aqui em cima, aqui um já piscando aqui, para você clicar e conhecer a maior comunidade para a enfermagem do Brasil, ou ainda também o nosso link para você participar e fazer a matrícula desta comunidade. Obrigado pela companhia, até a próxima aula.